E olha, gente, o nosso Vitor Brown preparou uma reportagem com o resumo das últimas 24 horas da guerra entre Israel e o grupo terrorista Hamas, e a gente acompanha agora. O período de trégua acordado entre Israel e o Hamas para a libertação de reféns e entrada de ajuda humanitária na faixa de Gaza entra no último dia, nesta segunda-feira. Os ataques foram suspensos desde a última sexta para a troca de prisioneiros palestinos por reféns israelenses e estrangeiros. Neste domingo, 14 israelenses e 13 estrangeiros foram libertados em troca de 39 presos palestinos. O acordo para cessar fogo temporariamente foi mediado pelo Catar e começou na última sexta-feira. Ele prevê uma trégua de 4 dias nos combates em Gaza e a troca de pelo menos 50 israelenses por 150 palestinos presos. Até agora, 58 reféns, entre israelenses e estrangeiros, já foram libertados pelo Hamas e 117 palestinos foram libertados por Israel, entre eles mulheres, crianças e adolescentes. No sábado, os civis libertados pelo grupo terrorista foram submetidos a uma avaliação médica inicial e encaminhados a uma unidade de saúde para se reunirem com as famílias. A expectativa agora é que a trégua, que terminaria hoje, seja prorrogada por mais alguns dias. Em Boston, nos Estados Unidos, o presidente Joe Biden comemorou que entre os estrangeiros soltos pelo Hamas estava uma criança americana. Biden disse ainda que espera ver a pausa nos combates entre Israel e Hamas estendida para permitir a libertação de mais reféns. Esse é o meu objetivo. Esse é o nosso objetivo, de manter esta pausa além de amanhã, para que possamos continuar para ver mais reféns saírem e mais ajuda humanitária surgir para aqueles que necessitam em Gaza. O principal funcionário da política externa da União Europeia, Josep Borrell, pede uma prorrogação da trégua na faixa de Gaza. Agora temos um acordo recente sobre uma trégua de 4 dias e libertação de reféns civis. Esse é um primeiro passo importante. Apreciamos o papel do Catar, do Egito e de outros na sua concretização, mas é necessário muito mais para aliviar a terrível situação em Gaza e encontrar uma saída para a crise atual. A pausa deve ser alargada para tornar sustentável e duradoura, trabalhando simultaneamente para a solução política. Uma refém israelense alemã, libertada pelo Hamas, recebeu alta do hospital em Tel Aviv. Margalit Moses, de 77 anos, estava detida pelo Hamas desde o ataque de 7 de outubro e foi libertada como parte do acordo de cessar-fogo temporário. Moses tem câncer e necessita de cuidados médicos diários. Membros da equipe médica e parentes dos reféns libertados se reuniram e cantaram para ela. Nesta segunda-feira, o secretário-geral da OTAN, Jens Stoltenberg, pediu a extensão da pausa nos combates em Gaza para permitir mais ajuda e libertação dos reféns. Apelo a uma prorrogação da pausa. Isso permitiria o tão necessário alívio ao povo de Gaza e a libertação de mais reféns. And the release of more hostages. O sofrimento que temos visto sublinha a necessidade de uma solução política duradoura. Muito bem, gente, são 11 horas e 12 minutos e essa trégua prevista no acordo entre Israel e o Hamas termina na madrugada desta terça-feira, mas países estão tentando prolongá-la. Sobre esse ponto da guerra, que já dura quase 2 meses, a gente vai conversar agora com o nosso Alexandre Ostroviec, que é especialista em Oriente Médio e mais uma vez está por aqui. Ale, bem-vindo. Eu quero entender de você o seguinte, você acha que haverá essa prorrogação ou não? Bom dia, Paulo. Acredito que as chances são grandes para haver prorrogação, porque é do interesse do Hamas ter o máximo de espaço possível, porque assim, a cada dia de cessar fogo, você tem a possibilidade do Hamas se reorganizar, sair das áreas que estão cercadas por Israel, aumenta a pressão internacional, como se, digamos assim, diminui o clima para poder continuar a operação israelense e assim chegar no ponto que o Hamas mais quer, que é um cessar-fogo duradouro, para que eles possam se rearmar e fazer operações como essa, ataques terroristas como esse novamente. Já ficou bastante claro por parte do Hamas que o objetivo deles é continuar se armando e repetir o 7 de outubro. Eles comemoram, eles celebram e eles falam que vão repetir no futuro assim que estiverem prontos novamente. E para isso um cessar-fogo agora seria do interesse do grupo.
Agora, Lê, teve uma quebra de acordo, né, por parte do Hamas, porque, pelo que eu vi, o acordo se baseava também em não separar mães de filhos e filhas, né, e isso, infelizmente, aconteceu. Não sei nem dizer se foi proposital ou não, ou se o Hamas está jogando com a opinião pública, está provocando os israelenses. A gente sabe que o Hamas, se uma coisa ele é bom, é em manipular a opinião pública. Eles são espetaculares em produzir informações falsas, em produzir boataria, como, por exemplo, o tal do hospital, que era mentira, que foi destruído. Vocês viram as imagens do Hamas entregando os reféns. Ou seja, você quase simpatiza com o terrorista lá, armado até os dentes, mascarado, levando a criancinha pela mão, dando tchauzinho para cada refém. Isso foi muito bem orquestrado e muito bem ensaiado para tocar nos corações de quem está assistindo. E aí as pessoas têm memória curta, se esquecem que há menos de 2 meses eles estavam lá em festivais israelenses metralhando todo mundo, entrando em casas e matando pais na frente dos filhos, sequestrando crianças de 1 ano, de 3 anos, levando meninas ensanguentadas, estupradas por uma fila de terroristas aos gritos de alegria lá em Gaza. Então isso faz menos de 2 meses e agora já estão posando lá como os bonzinhos, que inclusive levaram uma refém no colo e tal. Então essa manipulação da opinião pública é uma especialidade do Hamas. Mano. Bom dia, obrigado por estar aqui com a gente de novo. Ao longo desse processo de entrega dos reféns, muito se falou do fato de que o Hamas não tem o controle de todos os reféns, que alguns estariam com outros grupos terroristas ou até eventualmente no Egito. A minha pergunta é, essa divisão dos reféns, de não estarem todos sob controle do Hamas, pode ser parte do que explica o não cumprimento do acordo? E segundo, é sintoma de estratégia do Hamas ou de enfraquecimento e briga interna? Ou seja, alas do terrorismo estão brigando entre si para ver quem tem o refém e o Hamas não tem o controle total. A gente deve interpretar isso como uma estratégia ou como um sintoma de enfraquecimento do Hamas? Bom dia, mano. Ninguém sabe exatamente o que está acontecendo lá, mas é um fato que durante os atentados de 7 de outubro, quando abriu-se a brecha na fronteira, um monte de gente do Hamas invadiu o território israelense, outras facções também se aproveitaram e entraram, inclusive civis palestinos, atravessaram o território para matar também, para sequestrar, para roubar a propriedade dos kibbutzim israelenses em volta, e pode ser que reféns estejam espalhados também em outras facções ou mesmo fora de Gaza. No caso desse descumprimento especificamente, a gente sabe que é muito difícil isso ter acontecido, porque quando mãe e filha foram separados, as interrogatórios da filha é que ela estava com a mãe até 48 horas antes de ser entregue. Então, em alguma coisa aconteceu aí nas últimas horas que separou os dois, e aí o Hamas não cumpriu aquele combinado.